engano, antes do dia que você que vai estar trazendo, né? Eu vou falar sobre as pessoas que nascem no dia 13. Não importa o mês, tá? Pode já ter feito aniversário esse ano, ou então vai fazer aniversário, ou então as pessoas que nasceram hoje, enfim. O 13, se a gente for somar 1 mais 3, nós vamos obter o número 4. Então, o 13 é uma pessoa 4, e com todas as características do 4, ou seja, a necessidade de segurança, o valor que dá para o trabalho, o valor que dá para a família. É uma pessoa que gosta das coisas estáveis, gosta de saber que um dia vai ser, o que vai acontecer no dia seguinte, enfim, gosta de coisas, de ter uma vida um pouco previsível. Agora, o 13, exatamente por causa desse 1 e por causa do 3, é uma pessoa que consegue se comunicar melhor do que o 4, porque geralmente as pessoas 4 são tanto quanto fechadas. Então, o 13 é um número que tem mais comunicação, é um número de maior criatividade. Essa é a grande diferença entre o 13 e o 4, entre a pessoa que nasceu no dia 13 e a pessoa que nasceu no dia 4, ou que nasceu no dia 31. Isso eu ia te perguntar, Aparecida. O 31, por exemplo, tem um 3 e um 1, mas essa ordem invertida altera alguma coisa? Essa ordem altera. O 31, quando você tem um na frente, você tem muito mais as características de de vontade, de necessidade, a luta, do que o 3, do que o 31. O 31 fica mais esperando, o 3 é um número que espera mais, o 1 não. O 1 é aquele que arregaça as mangas e nada segura o 1. Então, o 3 é exatamente assim. Qual é a característica básica da pessoa que nasceu no dia 13? É porque o 13 é um transformador, ele é um reformador. Tudo que ele pega para fazer, ele tem tão boas ideias, tantas ideias criativas, que ele pega, como se ele pegasse assim, um monte de argila, e de um monte de argila ele conseguisse transformar numa estátua. Então, é como um cirurgião plástico que pega então a matéria bruta ali e vai transformar em beleza. A pessoa 13 sempre desenvolve um método, uma metodologia, de tal forma que ele vai conseguir transformar, reformar. Isso é nos pequenos detalhes. Então, como exemplo de pessoa 13, a gente tem aqui o Renato Aragão, né, que consegue transformar palavras, gestos em alegria e transforma assim a vida das outras pessoas. O grande compositor Strauss, que também transformou notas musicais em composições lindíssimas que estão aí até hoje. A gente tem também Fernando Pessoa, que transformou palavras em poemas lindíssimos. Com certeza você deve ter pessoas aí que tenham essas características muito especiais. O 13 trabalha como o 4, trabalha a vida inteira, mas trabalha com criatividade e com muita força de transformação. Quem são as pessoas que você tem aí, Impressionante, você Leão? estava falando aqui, é a cara dessas pessoas que eu tenho aqui. Uma delas é uma atriz, mas que é principalmente uma diretora de teatro, Eugênia Tereza. Vocês conhecem mais a filha dela, a Mica Lins, aquela atriz gracinha. E a Eugênia Tereza é exatamente isso que você falou. O Antônio Abujanra, o grande diretor e ator, o Ravengar, daquela novela Que Rei Sou Eu, lembra? Ele é exatamente assim. Ele quase enlouquece da presença. Ele pega nada e faz assim, ele Muda, como se estivesse moldando mesmo, né? É uma coisa muito de diretor de teatro, isso eu percebi, né? De pegar o nada e transformar num espetáculo lindo e tal. E a grande atriz, Laura Cardoso, que para mim é uma das maiores atrizes desse país, que também, né, faz de tudo uma maravilha nas suas interpretações aí. Então, um grande beijo para Laura Cardoso, para Eugênia Tereza, para o Márcio Mendes. Márcio Mendes também, do grupo do Trio Los Angeles, que também é um transformador, muda visual, muda tudo, né? Tá sempre fazendo coisas aí maravilhosas. E o Antônio Abujanra. Então, parabéns a todos eles. Feliz aniversário, viu? Só lembrando de uma coisa, Leão. Lembra quando nós tivemos aquela pessoa transexual que veio aqui? Eu não me lembro o nome dela agora, Luana, transexual. Então, essa pessoa, eu perguntei a data de nascimento dela, e inclusive comentei aqui com a Astrid também, Leão, que ela tinha nascido no dia 13, e além de tudo, a data de nascimento dela inteira, somada, dia, mês e ano, também dá 13. E transexual, ela nasceu mulher,
mas com os órgãos masculinos, os órgãos sexuais masculinos. Quer dizer, e ela teve essa grande capacidade de se transformar. Hoje ela é uma mulher, ela fez uma cirurgia e é uma mulher. É muito, muito interessante isso. Isso faz parte das pesquisas da numerologia que todo mundo pode fazer. Leão. Maravilha. Você vai ao casamento? Ao casamento. Só. Aí eu vou. Olho no lance sem aparecer. Grande beijo aí pra todos minha eles, viu? função direitinho. Bom, e ainda faltou um aniversariante muito querido de todos nós, apresentador, ator, radialista, nosso querido César Filho também está aniversariando hoje. Hoje é um dia 17 que dá 8, é um dia de poder, gente muito bonita, né? É bonita, é como você falou, poderosa mesmo, porque a pessoa que nasce no dia 17, ela tem aí esse 1 e o 7. O 1 dá a grande determinação e o 7 dá a grande capacidade de pesquisa, de pensar, de analisar. Então é uma junção super boa desses números e que se traduz numa pessoa ambiciosa, determinada e que tem assim uma resistência física e mental muito grande. Grandes. Como exemplos, a gente tem Michael Jordan, o grande atleta Michael Jordan, que nasceu no dia 17/2, o Papa aí, João Paulo, que nasceu no dia 17/10. Então são duas pessoas com certeza muito determinadas e com certeza muito, muito resistentes. Agora, a pessoa que nasceu no dia 17 é extremamente dinâmica, ela gosta sempre dos grandes desafios, tanto é que é um grande empreendedor sempre. São pessoas que gostam de fazer grandes lances na vida, então nada que é muito pequenininho, não. São pessoas que gostam dos desafios, são grandes executivos, são pessoas ligadas a negócios, são pessoas que estão sempre arrumando alguma coisa para crescer na vida e crescer financeiramente. São pessoas muito, muito preocupadas com esse aspecto material da vida, porque gostam das coisas boas. Naturalmente todo mundo gosta das coisas boas, não é? Mas as pessoas que nasceram no dia 17 ou as pessoas que nasceram principalmente aí no dia 8, no dia 26, que também dá um 8, são pessoas que gostam sempre de usar boas marcas, de ter uma casa recheada de coisas boas. Então são pessoas que trabalham bastante, são grandes empreendedores e têm como objetivo este vencer na vida, que é um vencer mais material do que uma elaboração mais espiritual. Enfim, não estou dizendo que são pessoas extremamente materialistas, não, mas são pessoas que dão importância para esse progresso material na sua vida. Bom, o 17 também é importante a gente esclarecer que existe um aspecto negativo para cada número. O aspecto negativo do número 17 é a falta de confiança em si próprio. Então, pode acontecer da pessoa que nasceu no 17 dizer, mas eu não me identifico com essa pessoa poderosa. Não se identifica porque falta você acreditar nas suas habilidades. E aí, quando você acreditar nas suas habilidades, você cresce muito e daí você enxerga um futuro realmente promissor para você. Amanhã eu vou estar falando do dia 18. Astrid? Aparecida, eu tô aqui com a Vera, que vai falar pra gente de uma empresa muito bacana, mais ainda nos dias de hoje. Com certeza. Quando todo mundo quase que precisa ter um computador. E eu tô falando da Central Fast Computadores. Que é uma empresa que tem 12 anos de experiência no mercado de informática, gente. Com vendedores treinados para orientar você na escolha certa do seu micro. Você liga lá e eles vão te dizer qual é o micro ideal para a tua necessidade. Seja você uma dona de casa, uma grande empresa, uma média empresa ou um profissional liberal. O crédito, gente, é rápido, é fácil, sem burocracia nenhuma. É só ligar, passar os seus dados cadastrais por telefone, não precisa enviar documento, comprovante de rendimento, nada disso. Você passa os seus dados por telefone, assim que a sua ficha for aprovada, você recebe em casa o seu micro prontinho para navegar na internet com toda facilidade. Só ligar na tomada, como a gente diz. É só ligar ele na tomada e entrar na internet. A entrega na Grande São Paulo é gratuita. E essa oferta é especial para quem está assistindo aqui o Melhor da Tarde. Gente, veja só, é um micro igualzinho completo, esse aqui, né? Igualzinho esse daqui com teclado, mouse, tudo isso vocês estão vendo. 750 MHz, com 64 de memória, monitor de 15 polegadas, HD de 10.2 GB,
completo para a internet, com kit multimídia, fax, modem, tudo que você precisa. Por apenas R$ 1.399 ou 24 parcelas de R$ 99. Gente, e sem entrada, hein? 24 parcelas. Repita o preço. R$ 1.399 ou 24 parcelas sem entrada de R$ 99. Bom, o que a gente tem tem que garantia? fazer? Ligar lá. Liga lá, 3329-9100. Ligou, recebeu em casa seu micro com a maior comodidade. É muito bacana. E ó, fala que você tá assistindo o Melhor da Tarde, fala pra te tratar com carinho. E ainda tem mais coisa pra ainda você. Ainda tem mais coisa. Eu fico aqui só no papelzinho dela. 3329-9100. A sua oportunidade aí de ter um tão esperado, tão fundamental computador na sua vida. Super obrigada, Vera. Até amanhã, se Deus quiser. Leão? Pois é, e agora nós continuamos aqui com essa campanha verdadeira para que você tenha a sua... Aromas do Amor, esse livro que fala sobre relacionamentos, mas não é só de amor não, relacionamentos entre você e seus parentes, sua mãe e seu irmão, relacionamentos entre você e seu chefe, enfim, é um livro bastante legal que leva você a autoconhecimento e também ao conhecimento da outra pessoa. E como que você pode saber disso? Então, pela sua data de nascimento, aí você descobre o seu número, descobre o número da outra pessoa e vai ver lá, vai descobrir quais são os pontos de conflito entre vocês e como que vocês podem resolver esses conflitos e quais são os pontos de acordos também. É legal, muito interessante, porque daí você descobre como que você pode melhorar o relacionamento entre você e a outra pessoa. Esse livro, ele tem esses coraçõezinhos na capa porque tem por trás um estudo de aromaterapia e dentro de cada coraçãozinho tem uma essência de banho que você vai usar para trazer uma melhor harmonia para você, para o seu corpo. Então, só para dar um exemplo, a pessoa que é número 1, não é, que nasceu no dia 1º, tal, ou que tem o somatório lá da data de nascimento D1, é uma pessoa que geralmente é extremamente ansiosa, é agitada. Aí, dentro desse coraçãozinho do número 1, coraçãozinho vermelho, tem uma essência que você vai usar, que vai trazer bem-estar, que vai trazer calmaria. Então, é muito legal, porque aí a união entre a aromaterapia, os óleos essenciais que vêm da natureza e a numerologia. Então, Números e Aromas do Amor, muito legal. De novo, entre os livros mais vendidos aí dessa linha de autoajuda. Astrid. Olha, daqui a pouco a Aparecida vai falar mais ainda de numerologia, aquela lá, para você prestar bastante atenção e você possibilitar você a fazer a sua matéria. E eu queria aqui falar para todo mundo que é interessante que depois que eu fiz aquele levantamento sobre o número 5 e a quantidade enorme de vezes que esse número aparece nesse ato terrorista lá nos Estados Unidos, e eu já falei disso aqui no programa, falei ontem também, no Domingo Legal, muitas pessoas vêm colocando também outras informações e eu queria agradecer a todas elas, a pessoa que mandou falou da coincidência também de número 11 nesse incidente e a Rita também que fala que nós estamos no ano da serpente, que a última vez que nós estivemos nesse ano da serpente aconteceu a reforma de Martinho Lutero, enfim, olha, muito obrigada, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai juntar todas essas informações e vai transformar essa coisa da numerologia em alguma coisa que a gente vai poder usar muito para a nossa vida e para a vida do mundo também. Bem legal isso. Bom, hoje nós vamos falar das pessoas que têm esse somatório do nome 2. Na realidade, é muito difícil a gente achar pessoas que tenham 20 no total, porque normalmente as pessoas que chegam a 2 ou que chegam a 110, por exemplo, ou 101, essas pessoas nós nunca vamos somar esse 1 com 1 para chegar a 2, não. Então, quem são as pessoas que têm destino 2? São as pessoas que somando o nome de nascimento inteirinho, nós vamos ter o número 20. Agora, eu não tenho nenhum
exemplo, e não trouxe nenhum exemplo para cá das pessoas que têm esse somatório 20. Então, quem estiver em casa ou aqui na plateia, que tenha feito e chegou nesse número, você é a pessoa 2, você tem o destino 2. E quando você assina seu nome inteiro de nascimento, você vai estar de novo trazendo, potencializando essa energia 2. Significa que você está potencializando uma energia de diplomacia, uma energia de carinho, uma energia de sensibilidade. Se você precisar trazer para a sua vida, por conta da sua profissão, por conta dos objetivos que você tem na vida, uma outra energia, o que você faz? Você vai assinar ou colocar lá no cartão profissional o seu nome. Você tem que fazer o somatório, naturalmente, e você então vai colocar as letras lá do seu nome, fazer a mistura de nome e sobrenome, se tiver 2, quem sabe usar só um sobrenome com o seu nome inicial, enfim, de tal forma que você tenha um número que proporcione, então, essa mudança de vida para você. Isso é o que a gente deve, na realidade, fazer com todos os nossos números. Eu vou dar os exemplos hoje da pessoa que tem o total do nome, que é número 3. Nós já falamos desse destino 3, eu estou trazendo aqui Arlete Pinheiro Esteves da Silva, que é a nossa Fernanda Montenegro, mas ela nasceu assim e no total do nome ela tem um 129, que somando vai dar um, e vai dar o 12, que somando de novo vai dar um 3. Bom, o que fez Arlete Pinheiro Esteves da Silva não foi por causa da numerologia, mas ela espontaneamente resolveu usar Fernanda Montenegro. Quer dizer, eu nem sei a razão, você sabe, Leão? Não, porque é um nome tão diferente, não é? Muito diferente. Bom, ela começou a usar Fernanda Montenegro, e Fernanda Montenegro dá um total 90. Que somando dá um 9. Os números terminados em 0 têm uma certa proteção, são números muito, muito bons. Se você quiser aí trazer um nome profissional para você, você pode procurar um número que termine em 0, porque eles são muito, muito importantes. Agora, o que aconteceu? Fernanda Montenegro não trouxe outro 3 para ela, né? Ela resolveu arrumar um outro nome, trouxe esse 9. O que faz o 9 quando a gente traz ele para a nossa vida no nosso nome profissional, por exemplo? Esse 9, ele aumenta as oportunidades para a pessoa falar para o mundo. O 9 é sempre assim um número de muito conhecimento, muita sabedoria. Então, o 9 aumenta as oportunidades para você aprender. E quando você aprende, você passa para os outros. Como ela tem o número da comunicação aqui, com certeza tudo que ela aprende vendo, aprende conversando, aprende de todas as maneiras. Ela vai conseguir passar para o mundo e crescer muito pela comunicação. Então foi uma escolha muito, muito interessante a que a Fernanda Montenegro fez depois do seu nome de nascimento. Bom, a gente tem a Hebe Maria Camargo. Então, Hebe Maria Camargo também dá um total 3. Vocês se lembram que o total 3 significa a estrada da comunicação. São pessoas que vieram para comunicar, para serem criativas e para se expressarem de qualquer modo. Bom, aí a Hebe Maria Camargo também escolheu Hebe Camargo como nome de luta, nome profissional. E aí, a exemplo do que aconteceu com a Ana Maria Braga, porque acho que vocês se lembram da Ana Maria Braga Maffei, que dá 1, aí ela escolheu Ana Maria Braga e o total dá 6. Olha que interessante, a Hebe, ela nasceu 3 e aí escolheu Hebe Camargo, que dá um 6. Então, exatamente como na Ana Maria Braga. São duas apresentadoras que elas mostram exatamente o que é o número 6. Então, que essa pessoa gostosa, que dá vontade de abraçar, que dá vontade de conversar, que parece minha mãezona, então que recebe todo mundo na sala, não é como se fosse uma casa, então a sala de visitas, quer dizer, é bem isso, tanto que a Ana Maria Braga trouxe, como a Hebe Camargo trouxe também com este nome. Quer dizer, são nomes que vêm possibilitar a essas pessoas que trabalhem bem na sua carreira. É muito legal isso, a gente observar essas mudanças que as pessoas promovem. Um outro exemplo de destino 3 é Cenoura Bravanel.
Cenoura Bravanel, todo mundo sabe que é Silvio Santos. E Cenoura Bravanel nasceu 3, quer dizer, ele nasceu para a comunicação também. Aí, eu também, me parece que a história é mais ou menos, que ele achava, Silvio, ele gostava desse nome, Santos era um nome bastante popular, ele resolveu se chamar Silvio Santos profissionalmente. E o que aconteceu? Com o Silvio Santos, ele trouxe um outro 3. Então, o que isso significa? Que ele potencializou essa energia da comunicação, essa energia da criatividade, essa energia do sorriso fácil, essa energia do se dar bem com as outras pessoas. Muito legal isso. Agora, o outro exemplo é Manuel Alexandre Oliveira da Silva, que é o Xande. Ele também nasceu 3, também tem o caminho da comunicação, não é? Só que a comunicação não só cantando, mas pelo corpo também, enfim, é uma ginga super bonita. E o que ele fez? Ele escolheu um apelido, que é o diminutivo do nome dele, que é o Xande. E o Xande traz uma energia 5. Recentemente, ele mudou de Xande. O 5 da sensualidade e tal, né? O 5 da sensualidade, ele mas... tirou o sapato. Essa coisa da ginga, não é? Porque o 5 é muito risco, ele é muito sensual, ele comove muitas pessoas. Aí o que acontece? Ele colocou um outro D. Embora a Carla Pérez diga que não foi por causa da numerologia, eu acho que foi. Porque ele trouxe o quê? O 9. Com o outro D que ele acrescentou no Xande, ele trouxe o 9, que é aquele número da Fernanda Montenegro que abre o caminho, abre energia para o futuro, para o mundo. Então ficou bem legal essa troca. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que mandou uma carta, mas eu vou falar sobre ele amanhã. É sobre o dia 3, sobre a pessoa 3, mas eu vou falar amanhã sobre isso. Tá bom? Bom, amanhã eu continuo, vou falar do 4, né? Das pessoas 4. Vamos na reta final do nosso programa de hoje. E a nossa pesquisa de hoje, que a gente... Todo os 51 anos da televisão brasileira. Mas agora, esse dia 18 foi um bom dia para a televisão ser inaugurada? Olha, é incrível. Não é, mas está ótimo. Porque o 18 fecha em 9, né? 1 mais 8, 9. Tem, assim, a impulsividade, a ambição do 1 e a capacidade executiva de construção do 8, o que dá um 9, e o 9 é o final da cadeia. O 9 é o mundo, então a televisão é para o mundo, né? O grande veículo de comunicação. É muito interessante isso acontecendo no dia 18, com certeza. Hoje também é aniversário do nosso querido diretor da Rádio Bandeirantes AM, Marcelo Parada. Marcelo, querido, felicidades, grande ano para você, felicidades. Bom, as pessoas 18, elas têm, além dessa capacidade de ambição e de construção, são pessoas super generosas. Elas são capazes de deixar de fazer as suas próprias coisas para irem cuidar das coisas do vizinho, ou de uma pessoa de quem eles gostam muito, ou às vezes até de uma pessoa desconhecida, porque tem um enorme coração. O 18, a pessoa que nasceu no dia 18 é um grande reformista. Ele tem sempre ideias assim que não tem limite, sabe? São ideias, a pessoa 18 aceita muito as crenças dos outros, as culturas das outras pessoas. Então, são pessoas que às vezes até são um pouco rebeldes, porque querem reformar, não querem que as coisas continuem iguais ao estado delas, que é continuadamente igual. Não, elas querem sempre trazer um elemento diferente, alguma coisa que possa reformar o estado atual, o estado vigente de tudo. Mas a grande característica desse 18 é essa capacidade de enxergar o outro, de saber como o outro está se sentindo, ele se coloca na pele do outro. Então é uma pessoa que tem grandes ideias. Assim como todos os outros números têm aspectos negativos, o 18 também tem. E qual é? A pessoa 18 precisa acreditar muito nela. Então precisa acreditar nas suas ideias e precisa fazer com que essas suas ideias tenham realmente um sentido
Porque não adianta você ter milhões de ideias e essas ideias não possam ser concretizadas. Então, se é alguma coisa utópica. Então, o 18 precisa trabalhar isso. Olha, ter ideias é muito legal, mas é preciso que elas possam ser realizadas. Agora, com pessoas que nasceram no dia 18, a gente pode ver que todas elas são pessoas realizadoras e sempre para o mundo, assim. Eles não ficam num circuito fechadinho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não. As ideias são sempre muito grandes. Então, a gente tem Monteiro Lobato, que nasceu no 18 de abril. A gente tem aqui Antônio Fagundes, também nasceu no dia 18 de abril. O Jean-Claude Van Damme, 18 do 10, mês que vem. Então, Giovanna Antonelli. A Cristiane Torlone, que nasceu em 18 de fevereiro. Nelson Mandela, então, político africano, muito importante na África do Sul, 18 do 7. Paul McCartney também nasceu para o mundo. Fernando Henrique Cardoso, Steven Spielberg, no 18 do 12. Brad Pitt também nasceu no 18 do 12 também. A Marta Suplicy e a Adriane Galisteu também nasceu no 18 de abril. Quer dizer, tem muita gente na televisão, muita gente atuante, não só na televisão, que nasceu no dia 18. Realmente, Fagundes, 18 é para o mundo. Fagundes também 18, isso mesmo. Bom, amanhã eu vou estar falando então das pessoas que nasceram no dia 19 com perfil totalmente diferente. Astrid, é com você agora. Mas antes, o Fausto aqui do arquivo da TV Bandeirantes me arrumou um material bárbaro sobre Bin Laden. Então, cada dia eu vou trazendo assim uma informação interessante. Vocês não acreditam? Ele nasceu no dia 10 do 3 de 1957. Em que ano que ele está? Já está todo poderoso desse jeito no ano 8. No ano 8. Em setembro, no mês 8. Não conta nada para os americanos. E no dia do acontecimento lá do atentado, no dia 1. Quer dizer, nós vamos somando essas informações todas, a gente vai formar um grande quadro, uma grande explicação para todas essas coisas que andam acontecendo aí no mundo. E queria até agradecer pelas informações que a Juliana mandou sobre, ela disse que eu falei no Domingo Legal, falei aqui também no programa, sobre as coincidências do número 5, nessa história aí do terrorismo, de ter acontecido no dia 5, Estados Unidos ter feito a independência num somatório 5, enfim, World Trade Center, um somatório 5 também, e ela diz assim, que é curioso, e obrigada pela informação, que em todos os aviões tinha 5 sequestradores, mais uma coincidência aí do número 5. E agradecer também o Halley, que mandou um monte de informações sobre coincidências do número 11. Vamos juntando, gente. A gente vai formar aí um contingente enorme de informações. Bom, como eu tinha prometido ontem, finalizando o número 3, então, aquelas pessoas que fizeram a conta do nome, tá aqui a tabela, vamos voltar a lembrar como é que faz essa conta do nome que fala sobre o nosso destino, né? Então é muito fácil, quem está aqui na plateia, que se interessa muito por numerologia, quem está em casa também, pode anotar os números de 1 até 9 e abaixo desses números vai colocando o alfabeto na sequência, tá? Então abaixo do 1 tem o A e vai colocando nessa ordem sequencial, depois do I vem o J volta lá para baixo do número 1, então até o R, depois o S volta para baixo do número 1 até o Z. Então a gente vai colocando todas as letras do alfabeto. Não vamos esquecer que tem que entrar o K, o Y, o W, que são letras que a gente não usa muito, mas é importante que entre nesse calendário, enfim. Bom, e ontem eu estava falando sobre as pessoas que somaram o nome e chegaram no número 3. E eu falei sobre alguns artistas, algumas pessoas da mídia que todo mundo conhece. Então, hoje eu vou falar sobre esse 3, mas é uma pessoa que ninguém conhece, que escreveu uma carta, mandou uma carta dizendo que tem muitas dificuldades em arrumar emprego. Que ontem eu falei de pessoas vitoriosas, né? Então, pessoas que não têm dificuldades com esse número. Então, e as pessoas que têm esse somatório chegam no 3, mas que estão no aspecto negativo do número?
Ou seja, dificuldade de segurar o emprego, dificuldade de segurar dinheiro, dificuldade de fazer coisas concretas. Essas são as palavras que a esposa dele usa na carta. Olha, o que é importante, quando a gente chega no número 3, e a gente está, é o nosso destino. Então, o número 3 diz, olha, você é um bom vendedor, você é um bom comunicador, você é uma pessoa que gosta de conversar com os outros, você é uma pessoa que se comunica bem, porque o 3 é o número da criatividade, da comunicação, mas existe o aspecto negativo. Qual é? Se você estiver trabalhando esse aspecto negativo, você é uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar, você quer muita liberdade, você não consegue ficar preso entre 4 paredes num trabalho de escritório, por exemplo. Então você quer novidade a cada dia, isso é o 3 negativo. Aí fica difícil segurar o emprego mesmo, aí fica difícil você fazer coisas produtivas, porque você não se concentra. Aí é vantagem você ter, por exemplo, você manter um nome assim naturalmente, que esse nome está na sua data, está na sua certidão de nascimento e na sua carteira de identidade, você não muda nunca, é a sua marca, você nasceu com ele. Mas você pode trazer uma outra energia. Se você não é um artista, se você não trabalha na área da comunicação, você pode trazer uma outra energia para a sua vida que não seja essa 3. Então, o que você pode fazer? Você que chegou no total 3 e tem exatamente essas características negativas que eu falei. Você vai fazer de tal maneira, vai pegar o Antônio de Pádua, quem sabe só usar Antônio de Pádua Nunes na assinatura? Quem sabe usar Antônio Nunes ou Antônio Reis? Você vai jogando, é assim que a gente faz em numerologia. A gente vai jogando com as palavras do nosso nome e sobrenome, até chegar no número legal. Bom, mas qual é o número legal? Puxa, se você tem dificuldade em se concentrar com 3, qual é o número que traz poder, concentração, atividade e responsabilidade? É o número 8. Aí você vai poder, então, trabalhar de tal maneira que você chegue num total 8. Então, esse foi um exemplo legal que chegou na carta e que dá, assim, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazendo essas contas. Bom, mas agora a gente vai passar para as pessoas que somaram o nome inteiro de nascimento e chegaram no número 4. Então, na sequência, né? Eu falei do 3, hoje, então, do 4. Eu peguei algumas pessoas conhecidas de todo mundo. Então, primeiro, Alexandre Pires, do Nascimento. Todo mundo sabe que é o Alexandre Pires. Então, de nascimento, o nome de nascimento, o nome que consta na certidão, é esse aqui. Esse é que traz o 4, que traz o destino dele. E é um destino o quê? O destino 4. Quem chegou aí no 4, eu vou repetir rapidamente. É um destino de trabalho, é um destino de concentração, é um destino de organização. E a gente vê que o Alexandre Pires é assim, ele não é todo certinho, todo arrumado, não é? Exatamente assim, aquele que pensa nos detalhes. Então, este é o destino 4. Então, é aquela pessoa que vai trabalhar arduamente. Bom, mas ele é um artista. Como é que um artista pode ter um destino 4? Naturalmente que aí influi também a data de nascimento. Mas olha o que ele fez. Espontaneamente, não é? Intuitivamente, ele começou a usar Alexandre Pires. Ele tirou o do nascimento. E aí, então, ele trouxe uma outra energia para a vida dele, que foi a energia 70, que dá um 7. Isso tudo, gente, eu fiz trazendo aqui, o A vale 1, o L vale 2, o E vale 5, exatamente como eu mostrei na tabela de números para vocês, tá? Esse número é a soma de todas as letras. Bom, então Alexandre Pires é um 7, o que ele trouxe? É a capacidade de analisar cada situação de maneira muito, muito profunda. E eu sei que o Alexandre Pires é um homem de negócios. Com certeza. E o 7 traz uma perseverança, uma capacidade de concentração e de organização muito, muito grande. Ele aí na semana passada, ou no mês passado, na semana passada, ele esteve lá na Europa, não é? Em Veneza, cantando numa solenidade super importante.
O 7, a pessoa 7, e ele trazendo esse número, ele traz exatamente esta persistência, uma coisa legal que junto com este 4 vão formar uma pessoa que não desiste nunca dos seus objetivos. Então foi muito, muito interessante o novo nome que ele trouxe. Bom, aqui Maria Carolina Álvares Ferraz, né, é a Carolina Ferraz, ela também nasceu 4, então também nasceu com essas características que eu falei, e usando Carolina Ferraz, ela traz o 3. E o 3 é o número da comunicação, é o número do artista. Então ela está trazendo para ela um pouco mais dessas características da criatividade, do assumir papéis, então do poder atuar como atriz. Bom, tem mais 2 nomes aqui, que são José Lima Sobrinho, né, que é o Chitãozinho, e com esse nome aqui tão diferente. José Lima Sobrinho, o total é 76, somando dá 13. Nós vamos somando até chegar num número só, tá, no nome. E que dá 4. E aí, o Chitãozinho vai dar um 65, 6 mais 5 dá 11. 11 é o número mestre. A gente não fecha esse número, não soma em 2. E 11 é aquele número que a gente sabe que traz um potencial para realização enorme, uma capacidade espiritual, uma luz muito, muito grande. Interessante também, esse 11 vem trabalhar muito bem com esse 4, aumentar a capacidade do 4. E a gente tem aqui a Eliana Micaele Shin Bezerra, que também tem um total 4, então também toda certinha, não é, Eliana? Bem 4 mesmo. E aqui o total do nome dela, só Eliana, que é o nome que ela usa, o nome artístico, é um 24, que dá 6. E a gente volta de novo naquela história da Ana Maria Braga, que também que é 1, mas no nome artístico é 6. A Hebe, que também o nome artístico é 6. Então, o que acontece? O 6 traz para ela bem isto também que ela precisa como apresentadora de televisão, que cativa as crianças, que canta músicas que trazem, que falam de amor. Então é muito legal. E vocês aí em casa podem ir pensando o que dá o nome de vocês e o que é que vocês precisam, que energia vocês precisam para a profissão de vocês. É muito, muito legal. E amanhã a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos estar falando do número 5, Astrid. Estou aqui com o resultado da nossa pesquisa de hoje, estava vendo aqui na internet. Discreta mesmo hoje? São discretos, sabe por quê? Porque são super exigentes. Muito exigentes consigo próprios e também com as outras pessoas. Então, isso pode parecer que dá esse ar de discrição, assim, porque são pessoas que estão analisando os outros e que eles não se pronunciam enquanto eles não tiverem absoluta certeza daquilo que eles querem. A pessoa 19 é, na realidade, uma pessoa 1, porque somando 1 mais 9, a gente tem 10, e 10, 1 mais 0, a gente tem 1. Então, a pessoa que nasceu no dia 19 tem muitas características de qualquer pessoa que tenha nascido numa data cuja soma seja 1. Então, ou no dia 1º, ou no dia 10, ou no dia 28, enfim. E qual é essa característica principal? É a independência, a autonomia. Então, são pessoas que gostam de trabalhar, geralmente gostam de trabalhar sozinhas, são pessoas que elas se bastam a si próprias, porque elas são extremamente autônomas. O grande risco da pessoa 1 é ela achar que ela é boa demais, sabe? Estrela demais, achar que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, o ego cresce, então ela acha que não, eu vou caminhando aí e os outros, se quiserem, que me sigam. Então, este é o grande problema da pessoa 1, ser exigente demais com os outros e achar que ninguém, a pessoa 1, principalmente a pessoa 19, achar que ninguém chega aos pés dela. Então, essa aura, assim, de poder, de individualismo, que isso pode acontecer na pessoa 1. Bom, mas na pessoa 1 a gente tem, assim, líderes e tem estrelas, realmente.
pessoas que são número 1 mesmo. Então a gente tem Roberto Carlos, que nasceu no dia 19, Gustavo Kirten, um outro número 1, que nasceu também no dia 19, o querido, já falecido Vinícius de Moraes. A gente tem José Serra, nosso ministro, também nascido no dia 1, a escritora Lígia Fagundes Telles, Marcos Palmeira, que nasceu no dia 19/8, fez aniversário o mês passado, o Evandro Mesquita aí, que nasceu no 19/2, e nós temos Bill Clinton, que nasceu no dia 19/8. Quer dizer, são pessoas realmente que têm a liderança. Basta entenderem as outras pessoas com um pouquinho mais de modéstia. Astrid, com você amanhã eu vou estar falando das pessoas que... Como é fácil comprar um carro? Todo mundo conhece, né? A vida nunca é muito fácil para a pessoa que nasce no dia 20. Mas sabe por quê? Porque a pessoa que nasce no dia 20, ela tem que trabalhar a capacidade de julgar. E exatamente por causa disso, as situações que vão aparecendo nas pessoas que nascem, na vida das pessoas que nascem no dia 20, são situações assim sempre de conflitos que obrigam a pessoa a tomar partido, sabe? A julgar primeiro, não, eu acho que esse está certo, esse está errado, e aí então vai tomar partido, vai então na defesa daquele e não daquele outro. Por isso que são sempre muitas exigências em relação a essa pessoa que nasceu no dia 20. Mas a característica básica, assim, que dá uma cobertura para todas essas pessoas, é que o dia 20 é o número da paz, é o número da cooperação. Então, todas as pessoas que nascem nesse dia, elas têm uma maneira de entender as situações, assim, elas... Diga, eu lembrei de mais um. Quem é? O Guilherme Stoliar, ex-vice-presidente da SBT, sobrinho do Silvio Santos, né? Está lá na TV Alphaville agora. Querido amigo. Parabéns, Guilherme, parabéns, viu? Isso mesmo. Obrigada, Leão. Então, as pessoas são pacifistas, então gostam da paz, sabem sempre enxergar os dois lados da moeda, e então sabem sempre fazer aquela parte, sabe, que é sempre difícil o mediador. Ah, não, vem cá, vamos ponderar desse lado, vamos ponderar desse outro e vamos achar uma solução aí pacífica para todos os problemas. Como exemplo de pessoas assim que buscam a paz e tem esse jeito mesmo, esse jeito gostoso de ser, passam paz pra gente, a gente tem o padre Marcelo Rossi, que nasceu no dia 20. Ele nasceu no dia 20/5 de maio. A gente tem também a Gisele Bündchen, que também nasceu no dia 20, aí dia 20/7. A Susana Werner, que também nasceu no dia 20. O José Wilker Edson Celulari, nasceu no dia 20/3 de 1958. E a grande Sofia Loren, que nasceu lá em 20/9 de 1934. E aquela cantora Cher, também maravilhosa, que tem... Todas essas pessoas têm esse jeito mesmo, esse jeito de saber escutar as pessoas, de poderem dar as suas opiniões. O Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, também nasceu no dia 20 de janeiro. São, então, pessoas que têm essa característica e geralmente são grandes amigos, são pessoas muito gostosas de conviver, porque sabem escutar e têm sempre uma opinião sensata sobre todos os problemas. Amanhã eu vou estar falando sobre as pessoas nascidas no dia 21, e agora é o Leão. Pois é, eu quero falar. Explicação numerológica de todos esses fatos. E aí o Zé Simão me deu uma boa ideia ontem, quando ele fez... Antes de ontem, quando ele fez aquele comentário na coluna dele, é o seguinte: dois fatos ficaram assim foram muito fortes para a gente aí nesse último mês. O primeiro fato foi lá o que aconteceu com o Silvio Santos e o sequestro da filha dele, entre então Fernando e ele, duas forças importantes. Silvio Santos no ano 8, que eu falei aqui também, Fernando também no ano 8, quer dizer, duas forças ali opostas. O 8 sempre, quando a pessoa está no ano 8, está sempre muito fortalecido, sabendo o que quer. O Fernando estava assim, Silvio Santos estava assim, então foi uma guerra de forças ali para ver quem ganhava. E a história continuou. Bom, e depois deu esse desfecho. Aí eu passei para essa nova guerra de forças que agora o mundo inteiro está vivendo,
que é essa guerra de forças entre Estados Unidos, ou o mundo, e se supõe Osama Bin Laden, né? Aí existe a seguinte luta entre Estados Unidos, que está vivendo um momento 5, um ano 5, ou seja, um ano de instabilidades, um ano de muitas mudanças, coisa que eu também já falei aqui 2 vezes, e Osama Bin Laden, que faz aniversário, ou fez aniversário, no dia 10/3/2001. Se a gente for somar, né, aqui, olha, vou fazer aqui em cima, 10, que foi quando ele nasceu, mais 3, que é o mês de nascimento, e vou somar 2001, tudo junto, dá outro 3, né, 2001. Então, eu vou somar outro 3 aqui. Este total é um 16. 16, é interessante que o 16 no tarô, e a numerologia sempre está muito junto com as cartas do tarô, o 16 é isso aí, olha, vamos mostrar aquelas figuras que nós temos, que o tarô a gente vê com imagens, né? A gente vê as imagens no tarô, e aí a gente vê, dá para soltar isso, essas figuras? As figuras, isso aí é o tarô, é o número 16, ó, vocês estão vendo lá em cima, o X, aquele V e aquele 1, então algarismos romanos é a carta 16, e essa é a torre da destruição. Este é o momento, então, que Osama Bin Laden vive como ano numerológico até o ano que vem, até o seu próximo aniversário. Então, nós podemos ver que a energia dele é exatamente essa, a energia da destruição da torre, a energia, a torre... e tem uma frase importante aí no tarô que diz assim, como o próprio Satanás, o orgulho intelectual e cultural os levou alto demais, ou seja, levou os Estados Unidos alto demais. E como ele, tinham que cair. Então, cai a torre e caem as pessoas também da torre, né? Então, todas essas informações a gente vai vendo e a gente vai notando o quanto essa simbologia se torna real, vai se tornando cada vez mais real. A cada informação que a gente vai obtendo, a gente vai percebendo o quanto isso, a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça. Então, Osama Bin Laden está exatamente neste momento, o momento da destruição da torre. Leão, você quer passar algum recado agora? Uma coisa importante que a Adriana disse aqui? Está na linha com uma pessoa que queria conversar com a gente. Está na linha ainda? Tá? Alô? Olha, a nossa querida Joana Prado, a feiticeira. Joana, minha linda. Oi, Leão. Tudo bom? Tudo bem, você? Melhor agora. Me conte tudo, menina. Conte tudo? É. Não, tô solteira. Hã? Estou solteira. Acabou? Tá solteira? Acabou. Oh, meu Deus. Agora é definitivo. Agora é definitivo. Bom, até a próxima investida dele, né? Não, agora é pra valer mesmo. É mesmo? Eu não quero ficar 2 anos com uma pessoa tentando, sabe? Então, a gente tomou essa decisão ontem e agora é pra valer, não tem mais volta mesmo. Mas uma Quero boa, que né? ele seja muito feliz, torço muito por ele, mas quero ficar sozinha por um bom tempo. Quem você acha que ficou mais magoado, você ou ele? Eu acho que os dois, né, Leão? Porque, na verdade, assim, a gente se gostava muito, mas não estava dando certo, sabe? Então, não vale a pena investir numa coisa que a gente sabe pegava, que não tem futuro. Joana? Oi? O que pegava? Qual era o problema da relação? Pode falar? Eu não sei, eu acho que ciúmes, acho que tudo, assim, sabe? Eu quero um relacionamento maduro agora, sabe? Eu quero uma pessoa para dividir tudo, os meus problemas, as minhas alegrias. E acho que eu estava sentindo falta disso. Então, é melhor ficar sozinha, sabe? Levar a vida adiante, ele também levar dele e seguir em frente. Aproveitando a Aparecida aqui, você fez aniversário que dia? 22 de junho. 22 de junho, né? Isso. Você fez a conta que ano você tá? Eu vou a fazer Aparecida já. fez pra mim. 22 de junho, Fizemos lá no Domingo dá Legal, 4, né? 6, 8, De 3. 10 com 3, 13, que dá 4, é isso? Joana, é Oi. ano 4. O ano 4 é sempre muito difícil. E quando a gente está no ano 4, a gente quer as coisas muito certas, sabe? E quer
preto no branco, e não quer brincadeira, não. Quer exatamente aquilo que vai poder levar algum futuro. E é um número difícil esse para viver, hein? Mas tudo bem. Eu sempre fui muito exigente, acho que isso que conta muito também, sabe? Eu sou super perfeccionista, mas não tenho do que reclamar, assim. O tempo que a gente ficou junto foi legal pra caramba, sabe? Sempre rezei por ele, vou continuar rezando, quero mais é que ele encontre uma mulher, seja muito feliz com ela. E tô bem, assim, na medida do possível, tô levando numa boa, sabe? Tô, assim, sem ressentimento nenhum. Olha, isso que é o mais importante, viu? Nós estamos torcendo por você também, e por ele também, que eu conheci através de você. Eu espero que os dois sejam muito felizes e que você encontre essa pessoa madura aí. Aparecida. Obrigado. Tá bom, beijo. Beijão. Beijo, Feitoca. Minha sorte. Eu sou Elis Belta agora. Ah, mas era dessa turma aqui. José Daniel Camilo, que nasceu 6, né? Então, aquela soma aqui que eu já ensinei várias vezes, transforma cada letra em número, aí soma tudo, lá do Daniel dá um 69, somando 69 dá 15, somando 1 mais 5 dá 6, de destino, e aí ele usou só, do nome inteiro dele, ele usou a palavra Daniel só, e aí dá um 27, que somando dá um 9. E o que isso trouxe para a vida do Daniel? Trouxe um destino de ideias que podem ser ideias muito grandiosas, coisas que ele vai trazer para beneficiar não só a ele, mas beneficiar muitas e muitas pessoas. Traz um idealismo muito grande e traz também muita sabedoria esse número. Agora, já no caso da nossa amiga Astrid, que é Astrid Coutinho Fontenelle de Brito, que nome, hein? Comprido, dá uns 150, que somado dá 15, dá 6, e ela usa Astrid Fontenelle, que somado dá 71, que vai dar um 8. Então, a Astrid, ela continua com esse destino continua sendo a responsabilidade social. Então, a jornalista, e a Astrid Fontenelle trouxe para ela um potencial de força, de autoconfiança, de vontade, de necessidade de vencer. Então trouxe aquela coisa que geralmente os grandes homens de negócio têm, então que é saber ser estrategista. Mas que homens, pessoas ruins também tem, né? Você pode canalizar isso tudo pro mal, também. errado, mas todos os números, você pode ir pro bem, você pode ir pro mal. Né? Você tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos. Mas te conhecendo, eu sei que você está toda no caminho positivo desse 8. E depois você tem todo o amor no coração que esse 6 traz. Não preciso mexer? A não ser que se eu fosse uma pessoa muito agitada, muito se você fosse muito autoritária, muito mandona, aí você poderia estar mexendo aqui, senão não. Isso é número de objetivos, de força de vontade, de autoconfiança, é um número super legal, um número de força. Então aqui, nesses dois casos, são muito diferentes pessoas, embora tenham o mesmo destino, são pessoas muito diferentes, exatamente porque trazem no nome que escolheram e também na sua data de nascimento, trazem motivos para viverem, motivos diferentes, mas nesse nome trazem energias muito, muito diferentes. Então, o que é importante é que a pessoa conheça a sua energia e possa aprender a conviver. Se bem que as pessoas 21 são mais quietas do que a maioria das pessoas 3. Por exemplo, daquela que nasceu no dia 3 mesmo, aquela que nasceu no dia 12, ou aquela que nasceu no dia 30. Os 21 são mais tranquilos, eles pensam um pouco, são menos impulsivos, quer dizer, pensam um pouquinho antes de falar. Porque normalmente a pessoa que é um 3 é muito expansiva, é muito alegre, tem um sorriso fácil, sorriso farto, e a pessoa 21 ela é um pouquinho mais recatada. Agora, os 21 realmente são a alegria da festa. Então, eles têm sempre alguma coisa para contar, trazem sempre uma novidade. É legal sair, por exemplo, com uma pessoa que nasce no dia 21,
porque você sabe que tem assunto certo para o dia inteiro, para a noite inteira, porque são pessoas muito falantes, muito comunicativas e geralmente têm uma grande imaginação, então estão sempre criando, sempre tendo muitas ideias. E a gente vai achar pessoas que nasceram no dia 21 em várias profissões. Eu selecionei aqui algumas para vocês. Artistas, atores cômicos, então a gente tem a Marisa Hort, por exemplo, que nasceu no dia 21 de outubro, vai fazer aniversário no mês que vem. Aquele ator também, Robin Williams, que todo mundo conhece, que é capaz de assumir vários papéis super diferentes, que nasceu em 21 de julho. Pessoas também muito versáteis, como o Fábio Júnior, então, que é ator, é cantor, é apresentador. Fábio Júnior nasceu no dia 21 do 11. Também na área da moda, a gente tem muitas pessoas, 21, que a gente não pode esquecer. O 21 é aquele que quer comunicar, não importa como, pode ser fotografando, como nosso amigo Luizinho Coruja, que nasceu no dia 21 também, grande fotógrafo. Christian Dior, aí o estilista, que nasceu no dia 21 de janeiro, e o Givenchy também, dos perfumes, não é? E também estilista, aí que nasceu no dia 21 de fevereiro. Então, o 21 é aquele que cria, aquele que comunica, aquele que sabe vender, é aquele que sabe falar, é aquele que sabe trazer alegria para todas as outras pessoas. É muito legal conviver com uma pessoa 21. Bom, agora eu volto na segunda-feira falando sobre 21, 22, 23, sobre as pessoas que nasceram no dia 24, que daí o perfil já é bastante diferente dessas do dia 21. E agora é com o Leão. É isso aí, Aparecida. Agora eu vou... A gente falou do número 6, né? Aquela pessoa que fez a soma do nome de nascimento, aquele nome que está no registro de nascimento, na certidão, e chegou no número 6. E hoje, então, nós vamos falar da pessoa que fez lá, escreveu seu nome em letra de forma, depois colocou abaixo de cada letra o número correspondente a ela e chegou no total 7. Lembrando sempre, tá aí a tabela, tá na tela, essa tabela é super importante porque é através dela que você consegue descobrir quanto vale cada letra do seu nome. Então, se você coloca assim, olha, você escreve num papel os números de 1 até 9 e abaixo desses números você vai escrevendo o alfabeto. Começa aqui abaixo do número 1, a letra A, e vai indo na ordem sequencial. A, B, C, D, E, F, bom, até aí, depois o J continua aqui embaixo, não esquecendo que tem que colocar a letra K, o R acaba ficando abaixo do 9, depois o S abaixo do 1 de novo, e vai escrevendo todo o alfabeto, não esquecendo que tem que entrar o W, o Y também, tem que entrar aqui na nossa tabela. E aí você escreve seu nome em letra de forma e vai escrevendo aí. Então o A, né, vamos pegar esse exemplo do Ayrton Senna da Silva, o A vale 1, o Y vale 7, o R vale 9, e assim por diante. Com essa tabelinha você vai descobrir qual é o número do seu destino, ou seja, quais são as oportunidades profissionais, quais são as suas opções de vida. Isso tudo está no seu nome de nascimento. Então, vamos pegar esse exemplo do Ayrton Senna da Silva. Feitos esses valores todos das letras, nós chegamos num total 70. E eu já falei que o destino da pessoa 7 geralmente é um destino das pessoas que são muito exigentes consigo próprias, exigentes com os outros também. São pessoas que fazem alguma coisa muito especial e são pessoas que gostam muito de se conhecer a si mesmas. São pessoas que lutam assim para terem uma profissão super específica. Geralmente a pessoa que tem esse somatório 7 gosta sempre de ser um especialista em alguma coisa. Por isso, geralmente, essa pessoa gosta de aprender, gosta de estudar, gosta principalmente de analisar. Bom, o que aconteceu? Quando Ayrton Senna da Silva, nosso querido Ayrton Senna, começou a usar o nome Ayrton Senna, ele tirou da Silva, então profissionalmente ele começou a usar Ayrton Senna, ele trouxe uma outra energia, trouxe uma energia 47, que somando 47 dá 11.
todo mundo já me ouviu falar que o 11 é um número mestre. O 11 é um número das pessoas muito, muito iluminadas, que conseguem ter uma vontade muito grande de fazer muita coisa na vida e com certeza conseguem realizar muito na vida. Então foi uma troca super legal, que Ayrton Senna não sabia, não foi pela numerologia, mas ele trouxe essa energia 11 super importante. Bom, aqui o Rodrigo Fernando Amaral da Silva, quem é? O Rodriguinho, dos Travessos, né, Leão? Dos Travessos? Tracinho. Pois é, somando o nome dele inteiro também dá um 7. E aí, quando ele começou a usar profissionalmente, o vai ver, era um apelido que ele tinha desde criança. E continuou usando na carreira artística. E o Rodriguinho traz o quê? Traz aquele número, que é o número da comunicação, que é o número da pessoa criativa, é o número da pessoa que gosta da arte, que gosta de aparecer, que gosta de cantar, que gosta de atuar, enfim. O número 3 é o número da comunicação. Então, coube muito, muito bem esse número 3 que o Rodriguinho trouxe para a vida dele. Às vezes a gente traz por inspiração própria, por intuição, um número que vem muito legal. E quando a gente não traz esse número, assim que a gente é inspirada para fazer um número que vai ajudar a gente na nossa vida, é importante que a gente faça um estudo numerológico. E aproveitando, falando sobre isso, eu queria falar para vocês sobre esse estudo numerológico, que é o que eu faço, que é baseado no dia 24, é uma pessoa sempre de bem com o amor, de bem com a vida, de bem com o amor, e gosta muito de passar esse amor para as outras pessoas também. Geralmente é uma pessoa que ela é carinhosa, ela é uma pessoa geralmente muito educada, porque ela se sente responsável pelos outros. Ela gosta de dar atenção para as outras pessoas, ela gosta de se sentir querida, ela gosta de querer. Assim. O André? O André Marques, uma graça de pessoa. Você sabe que eu tenho aqui, quem faria aniversário hoje seria o Leandro. O Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, faria aniversário hoje. Quem faz é a Shirley MacLaine também. E quem nasceu no dia 24, mas só que não é hoje não, é a Luísa Brunet, que nasceu no dia 24. E o Rick Martin também nasceu no dia 24/12/1971. E são pessoas, geralmente as pessoas que nascem nesse dia, elas têm muita atenção em relação, assim, muito preocupadas em relação a como parecer bem, então, esteticamente, porque tem uma noção muito, muito boa do equilíbrio. Então, são pessoas equilibradas ao falar, são pessoas equilibradas ao aconselhar, são pessoas equilibradas na maneira de se portar, enfim. Esse 2 do 24, esse 2 e o 4 aí, são números pares e o par sempre traz uma certa estabilidade. Então não são pessoas assim tumultuadas, não, nada disso. São pessoas que sempre trazem uma certa harmonia ao lidar com todas as situações da vida e com elas próprias. Agora, são pessoas que gostam de cuidar da família, gostam de cuidar dos amigos e sabem, são pessoas que têm uma noção assim, equilibrada de que tudo vem à sua hora. Tudo tem tempo certo para acontecer. Então, são pessoas que, quando você está com elas, então, quem tem um amigo aí que nasceu no dia 24, é gostoso estar com uma pessoa assim, porque isso passa muita segurança sempre. Você sabe que aquela pessoa não vai tumultuar nada. É bem gostosa a relação com uma pessoa que nasceu no 24. Agora, é uma pessoa que gosta muito da arte, gosta muito da música, gosta muito das coisas artísticas, enfim. Bom, amanhã eu vou estar falando da pessoa que nasceu no dia 25 e lembrando que o 25 é aquele que soma 7, aquela pessoa que gosta de ficar mais sozinha, bem diferente da pessoa que nasceu no dia 24. Astrid, é com você agora. Olha, ela estava falando de pessoas... Não foi
faz aniversário hoje, mas faz aniversário no dia 27, a Vera Fischer. Vera Fischer. Depois eu queria até que você me falasse sobre ela, essa história dela e com o filho e tal. Queria que você fizesse pra gente, faz? Faço, que é bem legal isso, bem legal. O ano que a Vera Fischer tá, é super especial. Então, e a pessoa que nasce no dia 29, o 27 é o número do amor, né? Mas aí tem uma diferença, são pessoas muito amorosas e gostam muito de fazer o bem para os outros, mas são pessoas que sabem lidar muito bem com o aspecto comercial. Então, ó, boas para negócios. E acho que hoje a Rede Record, se não me engano, também está fazendo 53 para 2001, quanto dá? Ah, nem olha pra mim. Acho que vai fazer uns 50, Números uns é pro lado de lá, olha pra direita. 48? 48. 48 anos a Rede Record de televisão, né? Uma que menina. mudou na sua história de donos e tudo, mas continua aí firme e forte, né? A única que resistiu das primeiras televisões. Então, parabéns aí, equipe A toda da Bandeirantes tem Record. quantos anos? Antes e depois. A Bandeirantes é de 67, tá com 34? Uma menina. Uma menina. Tá aí. Bom, vamos fofocar, olha só. Malu Mader, minha linda Malu Mader, faz festa para lançar o filme do marido. Viu? Todos uns, o 27 é aquele que é bom para abrir loja, para abrir restaurante, para negociar roupa. Enfim, é um negociante nato. É muito legal essa data. Grande beijo pra minha querida amiga Roberta Miranda. Vem aqui, Roberta, a gente tá com saudade, viu? Mas